bom não era só o biscoito, era a lata. Porque a lata era como essa lata aqui, muito boa, né? Da Brié, da nossa traidora aí. Essa lata também é uma lata muito decente. Essa é linda, a outra lá era mais dentro era farinha com era farofa e galinha assada, né? Eita. E aquilo a gente saía comendo daqui até São Paulo, né? Mas não comendo na hora de almoço, não. Aquilo a gente tinha fome, comia. Tomava Era o lanche. uma água, tomava água, procurava sentar numa cadeira onde fosse mulher, a gente pagava, né? Nessa primeira vez, não. Mas depois que a gente descobriu, a gente chegava lá no guichê para comprar a passagem e pedia para o cara para colocar a gente perto de uma mulher, né? Para ir daqui até São Paulo com a menina, né? De preferência, mulher bonita, tudo, né? Que a gente pudesse ir conversando daqui para lá. Puxando assunto. Isso, tinha muita conversa sobre isso, muita conversa, né? E nessa primeira viagem, não. Primeira viagem, eu, Zé Carlos, e saímos daqui para lá. E eu não tinha nem ideia do que fosse clima no Brasil. Eu nunca tinha viajado. Eu era um homem do Quixadá, um rapaz de Quixadá, que resolveu estudar e de repente disse que queria fazer faculdade em São Paulo, né? Aquilo, naquela época só existia, eu acho que Varig, o Real, sei lá, Real, existia uma empresa chamada Real antes da Varig. E o avião era também uma tralha para chegar lá e muito caro. Mas e nós resolvemos sair daqui nesse ônibus e fomos para São Paulo, para o centro de São Paulo, né? Daqui até lá, o clima, eu não tinha nem ideia que eu ia sair daqui, ia encontrar cidades geladas, que a gente, dentro do ônibus, era um frio violento. A gente tinha que usar cobertor, né, para se proteger. E Made in Quixadá não sabia o que era frio. Deus me livre, macho. Minas Gerais, pelo amor de Deus, encontrava muitas estradas no caminho péssimas. Não existia asfalto em todas elas. E a gente saía daqui até São Paulo, né, com muita coisa nós levávamos. Eu acho que a primeira viagem foram 68 horas de viagem, né? Que nós fomos até São Paulo, né? E quando nós chegamos, o Zé Carlos tinha acertado um pensionato para a gente ir para lá, né? Primeiro dia. Os primeiros dias e ficar por lá. A intenção era ficar lá porque era perto do Mackenzie, da primeira prova que a gente ia fazer. Então nós fomos para bem quase no centro de São Paulo. Mackenzie é no centro de São Paulo. É um prédio, na época eu não achava bonito, mas hoje é um prédio muito interessante de se conhecer. E nós fomos para lá e ninguém sabia, mas foi uma coincidência maluca, porque nós chegamos lá à noite, tinha um cara que foi nos apanhar de carro, né? E o cara estava lá nos apanhando e ele andava só assim, meio esquisito, mas andava sem muleta, sem nada. E dirigia o carro e nos levou lá para o pensionato. Aí foi uma graça enorme no pensionato. O nosso pensionato só tinha de homem eu, Zé Carlos e ele, esse cara. E até então nós não sabíamos que o cara não tinha as pernas, né? Ele não tinha perna. Ele usava perna mecânica. Olha, 1970. 1970, quando eu cheguei a São Paulo, primeira viagem, né? 69, 70. Final de ano, na primeira viagem. E o cara nos apanhou e a gente só achava esquisito pelo andar, mas ninguém. Quando nós chegamos lá no pensionato, 9 mulheres. Sabe quem eram as mulheres? Essas que tiravam fotografia para botar aqueles painéis de outdoor.
Eita, Só mulher linda, cara. eita. Linda. Só princesa. A dona tinha uma filha que era uma princesa linda. E tinha um filho, Rubens, chamado o nome dele. Lembro bem do nome dele. Que, por incrível que pareça, trabalhava no Banco do Brasil. E o Banco do Brasil circulava seus funcionários. E ele tinha trabalhado, sabe aonde? Quixadá. Em Quixadá. Acredito. Em Quixadá o cara tinha trabalhado. Rapaz, cara, Foi uma coincidência gigantesca. E nós fomos para lá e chegamos lá, tudo arataca, que a palavra é arataca, né, naquela época. Hoje se usa muito pouco. Mas antigamente se usava muito essa palavra chamada arataca, que era o cara que vinha do norte e nordeste, né? Era o bicho que andava em caminhão Pau de arara. pau de arara. Pau de arara. Rapaz, eu sei que nós até então não sabíamos que o cara não tinha as pernas. Eu lembro que isso foi assim uma surpresa enorme. Nós fomos dormir, tinham dois beliches nesse quarto, né? E o Zé Carlos ficou no beliche na cama de baixo, eu fiquei na cama de cima e o cara no outro beliche lá. E dormimos mais cedo, o cara chegou mais tarde, sei lá. Quando foi de manhã cedo, que o Zé Carlos bate no beliche de cima, né? E desce, olha aí. As pernas do cara, tudo colocada lá, as pernas mecânicas fora. Pendurado. E eles só um cotoquinho de pessoa lá. Caraca. Cara, aquilo me deixou apavorado. Eu digo, porra, como é que pode um negócio desse? Essas coisas todas eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto tanta mulher bonita. Mulher de 1,80 m. Né? E aí passou a ser a gente começou a conviver e estudava muito. Mas a gente sempre tinha a hora de 10, 11 horas da noite que elas vinham chegando em casa. Cada uma num carro mais bonito, né? Não delas, dos namorados, né? E chegava e a gente ficava no nosso quarto. A porta dava de frente para o banheiro, né? Então a gente ficava brigando pelo buraco da fechadura. Né? Por quê? Nós éramos aratacas, né? A gente, né? Que não... Elas andavam com gente de dono de pão de açúcar, disso, daquilo, só milionário. As meninas realmente eram muito bonitas. E elas só andavam com gente muito fina. E a origem delas era onde? Tudo do interior de São Paulo, uma do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, mas a maioria era de São Paulo. A grande maioria. Eu lembro de uma coisa importante em 69, 70, nós estávamos naquele período pós-revolução, onde você não podia sair na rua, né? Então, lá em São Paulo, acho que Marighella que matava muita gente na rua, né? Explodia bomba, matava gente, então era proibido andar e você não podia nem andar, tinha os horários, né? E se andasse, era carteira, tudo, identidade para... Eu tinha muito medo de sair à noite em São Paulo. Né? E eu estudava muito, então tinha que estudar. Eu fui lá para isso. Né? E fiquei lá, lembro que a gente tinha aquela briga danada pelo buraco da fechadura. Era às 10 horas, depois de 10 horas, as meninas começavam a chegar... E algumas chegavam meio embriagadas, né? E saíam do banheiro sem roupa, sem nada. Corriam para o quarto. Eram 3 quartos, assim. O banheiro assim no fundo e o nosso bem de frente para o banheiro. Mas eram... Vocês ficavam dentro do quarto de vocês, olhando para a fechadura pelo corredor? Pela fechadura, porque ela... Vixe, Maria, um dia a gente foi sair, foi um escândalo. Elas gritando, uma delas, né? Gritando. E o Zé Carlos um dia... Ele quem me contou, que ele foi ao banheiro, quando viu uma delas entrar, ele foi lá ao banheiro, quando chegou ela estava
nua de costas, porque lá eles usam muito a banheira, não é? E o chuveiro cai dentro da banheira. E elas usavam muito para lavar as roupas delas, calcinha e tudo lá, e pelada, né? E elas lá, quando ela lá de costas para a porta, né? E debruçada lá, lavando a roupa, o Zé Carlos empurra a porta e a mulher nua, pelada, todinha. E o Zé Carlos voltou, ela deu um grito e tudo, ele voltou. Aí disse, Técio, não sabe quem eu vi agora todinha? Era a tal dessa mulher, que ela era uma mulher lindíssima. Bom, e ficamos morando aí, fizemos o vestibular, como voltando àquilo passado, entramos nas particulares, depois resolvemos deixar, fomos lá para o lado do, perto ali da parte japonesa, como é, Soraya? Liberdade. Bairro da Liberdade, onde ficava o Ângulo Latino, né? Então, essa foi a grande história. Um dia, lembro demais, depois quase um ano, né? A gente lá na Liberdade, o Zé Carlos saiu perto de final de ano e foi ali por perto, e quando voltou com a menina, com uma mala e tudo, né? Ele passou num apartamento lá e a menina estava indo embora ou alguma coisa, e com a mala ele perguntou se ela não queria ir lá para o apartamento. Aí entra o Zé com essa mulher, nunca tinha visto a mulher na vida, leva a mulher para dentro do quarto dele com mala e tudo, lá no apartamento, já no apartamento atrás do ângulo, né? Então, essas foram algumas histórias malucas, tudo isso muito cheio de estudo.